Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que eu fiquei sumidinha essa semana, mas quem me acompanha lá no Instagram viu que eu sofri um acidente de carro. Uma moto passou no sinal vermelho, bateu no meu carro, e daí eu bati a cabeça, daí eu fiquei uma semaninha mais assim, tranquila, sem gravar, porque eu tava com muitas dores e blá blá blá. Mas tá tudo bem, tá tudo ótimo e a vida tá seguindo. E estou de volta com o vídeo da collab pra vocês. E no vídeo de hoje, gente, vai ser melhorando makes que eu não gosto tanto. E falando nos vídeos da collab da semana passada, como eu não gravei, eu vou ver se eu gravo. Se vocês quiserem, eu gravo o tema pra vocês e posto aqui num outro dia, tá certo? Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal e simbora lá! Vamos começar então com uma base, gente. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre falo pra vocês dessa base aqui, ó, da Mari Maria, que é uma base que eu particularmente não gosto muito, porque eu acho ela extremamente pesada, grosseira, ela não se adaptou muito bem na minha pele, ela não tem uma boa duração, uma boa fixação, acho que ressalta muito as minhas linhas de expressão, então é uma base que na minha pele ela não se adaptou muito bem. Porém, eu tenho ela aqui, não vou jogar fora, meu dinheiro não é capim, então a gente vai usando de truquezinhos pra melhorar esses produtos e poder usá-los mesmo a gente tendo comprado e não gostado tanto. A maioria dos produtos, gente, que eu compro e não gosto, eu passo pra frente, sabe? Eu não fico acumulando muito não, mas essa base aqui, por ser uma base de blogueira, essas coisas, a gente sempre às vezes tem que comparar, eu acabei deixando ela aqui. Então fica aí a dica pra vocês que tem uma base super pesada, mais mate, que você não gosta muito do acabamento dela na pele. Essa é a dica. Seguinte, ela tem esse aplicadorzinho assim que dificulta pra fazer esse truquinho, tá? Mas qualquer outra base que não tenha, isso daqui é Mara, você vai fazer o seguinte, você vai depositar a base numa plaquinha e você vai misturar um óleo, esses beauty oil, esses óleos faciais. Eu vou usar, ó, esse daqui que é da Bruna Tavares, que esse é um óleo bem potente mesmo. Ele é bem emoliente assim, sabe? Então eu aplico a base assim na plaquinha e eu venho com umas 3 gotinhas desse óleo. Como essa base, a quantidade de gotas, gente, vai ser de acordo com a base, assim, que nem essa base pra mim é uma base que marca bastante, que fica bem seca no meu rosto. Então é uma base que eu coloco um pouquinho de óleo a mais. Então, ó, você vai misturar bastante, ó. Mistura e aquece esse produto, porque isso vai devolver um pouquinho de emoliência pra essa base, tá, ó. E dê preferências também pra, nesse caso, você aplicar com uma esponjinha, porque a esponjinha, gente, a gente sabe que ela deixa um acabamento um pouquinho mais leve e tal. E como a base já é pesada, se eu vim aplicando ela com o pincel, ela vai ficar mais pesada ainda. A esponjinha, ela vai ajudar a dar um acabamento um pouco mais leve. Eu vou aplicar metade aqui do rosto pra vocês verem como que fica na pele. Olha só, gente, como já na aplicação a gente vê um acabamento mais hidratante por conta dessa misturinha do óleo, né? Um acabamento mais hidratante, ela não tá esturricada na pele. Eu vou passar aqui do lado de cá sem o hidratante pra vocês compararem, tá? Ó, vou passar direto. Vou usar a mesma esponjinha, só que do lado que eu não usei, tá? Daí vocês vão conseguir ver como que do lado que tá sem óleo ela vai ficar bem mais seca, mais aparente na pele, e do lado que eu fiz a misturinha ela vai ficar mais bonita. Diminui um pouquinho a iluminação pra vocês verem de fato como aqui, ó, com um lado que tá com óleo, desse lado tá com a misturinha que a gente fez, como que ele tá mais harmônico, não tá acentuando tanto as minhas linhas de expressão. Desse lado aqui, ó, que ela tá pura, olha só como que ela acentua mais, ela fica mais grosseira na minha pele. E a questão não é nem agora, sabe, gente? É durante o dia que eu percebo realmente que ela fica bem mais aparente, bem mais grosseira, que ela esturrica muito. Até as meninas aqui que estão aqui comigo, a Ju e a Tati, elas estavam falando, nossa, do lado de cá tá parecendo que eu passei cimento na cara, sabe? E aqui tá mais plena. Gente, hoje a gente não vai focar na maquiagem em si, até mesmo porque a base tá mais clara, enfim. É só mesmo pra salvar esses produtos. Então hoje eu vou clicando um em cima do outro pra vocês irem ver. Quem aí tem um pó em casa que é extremamente seco? Porque tem alguns pós que ele, obviamente o pó serve pra
matificar a pele, né? Então ele é mais seco, mas a grande maioria dos pós hoje em dia, eles dão um acabamento mais aveludado pra pele e tudo mais. Mas sempre tem aquele pó que deixa a pele assim, parecendo um deserto do Saara. E não tem muito o que se fazer com o pó, porque você não tem como misturar ele com algumas coisas. Então, nesse caso, eu sempre indico, se você tem esse pó super seco, que resseca muito a sua maquiagem, sempre opte por fazer uma preparação de pele mais hidratante e tal, justamente pro pó conseguir absorver essa oleosidade sem ressecar tanto, tá? Mas, Mi, e aí? Fiz uma pele mais hidratantezinha, apliquei o pó e ainda tá com aspecto muito seco. Peguei esse pozinho aqui da Playboy, que é um pó super baratinho. Ele é muito bom, mas ele é muito seco. Então a gente vai aplicar junto e eu vou dar algumas dicas pra vocês pra quebrar um pouquinho desse efeito do pó. Então, assim, primeira coisa, evite aplicar excesso de pó, principalmente quando os pós são extremamente secos. Se eu venho aqui com esse pó, pego essa esponjinha de veludo, alguma outra coisa assim, ó, e venho aqui na minha maquiagem e soco o pó, enchendo de pó a cara, vai ficar extremamente seco e vai marcar ainda mais suas linhas de expressão. E olha que eu nem tô colocando muito aqui, que tem gente que soca pó no rosto, né? Daí você vem tirando o excesso e tudo mais. Mas seu pó é extremamente seco, o que você vai fazer? Dê preferência por aplicar com pincel. Pega o pó no pincel, ó, tira bem o excesso. Aqui nessa região você vai dar batidinhas e por todo o restante do rosto, sempre tirando o excesso, ó, tira, só deixa o farelinho. Você vai aplicando com batidinhas em todo o rosto, porque assim você consegue selar a pele, mas sem excessos, pra intensificar ainda mais aquele efeito mate. E uma coisa que é indispensável, coloca a mão no rosto, sua pele tá sequinha, já tá selado. Se sua pele tá grudando ainda, é porque falta um pouquinho de pó. Aplicou o pó? Vem com a bruma, minha filha, e toma um banho. Na hora que você estiver tomando o banho de bruma, evita fazer expressão. Não fica, tipo, sorrindo, abrindo o rosto, fazendo movimentação no rosto, não. Evita fazer expressão, deixa essa bruma secar bastante, é pra ela devolver um pouquinho de hidratação pro seu rosto e tirar aquele aspecto de pó extremamente seco, ressecado da sua pele, tá? É aquela tal coisa, não existe milagre, mas são truquinhos que a gente pode fazer que vai amenizar aquele efeito super mate e ressecado. Quem aí tem aquele blush que você mal encosta o pincel, ele já, tipo, te deixa aqui uma chinelada na cara? Bom, eu sou suspeita porque eu amo uma chinelada, eu adoro. Meu Deus. Mas a gente precisa ter parcimônia na hora da aplicação do blush, né, gente? E aqui vai algumas diquinhas. Por exemplo, tem esse blush aqui, ó, que eu amo ele, que é um blush da Dridi, que chama Blush Filó. Ele é maravilhoso, gente, mas ele é hiper, ultra, mega power blaster pigmentado. Então, se eu venho com um pincel assim, ó, vou mostrar de pertinho pra vocês. Ó, tá vendo que ele é um pincel mais denso? Ele não é tão espalhado, as cerdas são mais densas, tá vendo, ó? Se eu venho assim, com um pincel desse, pego o meu blush aqui, ó, e faço isso, ó, olha lá, vai manchar. Daí, obviamente, você vai esfumando, esfumando, esfumando. Mas, ó, tá vendo que cria uma mancha? Não é porque o blush é super pigmentado que ele é ruim. Pelo contrário, né? Ele é muito bom. Só que você precisa aprender a aplicar ele da melhor forma. Então, eu indico vocês usarem um pincelzinho mais fofo, ó. Tá vendo que esse pincelzinho, ele não é denso, ó. Ele é bem fofinho. Ele é largo, ele é mais fofinho. Olha a diferença desses dois. Isso ajuda a gente ter mais suavidade na aplicação. Então eu pego um pouquinho desse blush, sempre tiro o excesso, dou uma batidinha, ó, daí eu começo a aplicar esse blush com parcimônia, devagarzinho, ó, peguei um pouquinho, tirei o excesso e eu vou aplicando ele. Olha só como a aplicação fica bem mais suave, não fica manchada. Por quê? Porque o pincel contribui para que a aplicação seja de forma mais sutil e não tão concentrada como nesse daqui. Esse daqui ele vai carimbar a sua pele. Daí você vai ter que se esforçar pra ficar esfumando até tirar aquela mancha. Já esse pincel aqui, ó, você consegue ir aplicando de forma suave, deixando intenso, ó, tá bem intenso aqui. Mas tá vendo que não tem mancha? Não tem marcação? Então esse é o ponto, daí você consegue ir dosando, entendeu? A quantidade de produto que você aplica. Mesmo assim, exagerei. Volta com as suas esponjinhas, dá umas batidinhas em cima, ó, batidinhas, sem arrastar, que daí, ó, vai suavizando um pouquinho esse blush. Olha a diferença de um blush mais sutil
aplicado, é o mesmo blush, com um pincel mais larguinho e de um blush mais marcado, ó. Tá vendo que tá manchado? Isso porque eu fiz uma coisinha só. Se eu venho aqui, ó, e coisa assim, ele vai manchando, ó, tá vendo? Vai manchando. E a gente não quer um blush manchado, a gente quer um blush aplicado de forma sutil. Uma coisa super importante, gente, não necessariamente precisa ser esse pincel, tá? Esse é um pincel antigo que eu tenho da Michele Palma M020, pra quem tiver interesse, mas pode ser qualquer pincel fofinho. Até esse, por exemplo, da Lu Ferraz, que eu usei pra aplicar o pó, sabe? Pincel fofo, gente. A única coisa é que ele não pode ser duro, sabe? Tem que ser esses bem fofinhos pra você aplicar de uma forma mais sutil. Outro ponto que eu também sempre escuto de vocês é sobre iluminador. Meu iluminador não brilha tanto, eu tenho um iluminador aqui que é mais fraquinho, que não dá aquele pá, assim, na maquiagem. Bom, peguei aqui uma opção que eu adoro, mas ele é um iluminador um pouquinho mais sutil e eu vou ensinar vocês a como deixar ele um pouquinho mais potente, tá? Ele é o iluminador da linha Illumine, da LF Pro. Ele é o bege. Ele é um iluminador, ó, mais acetinado. Tá vendo que assim, ó, no próprio swatch, ele não brilha tanto, ó. Ele tem um brilho um pouquinho mais acetinado. Inclusive, gente, esse iluminador é um excelente iluminador para quando você quer aquela pele mais glow, mais acetinada. Depois que você aplicou o pó, você vem com um pincel bem fofo, polindo a pele com pouco produto dele, porque daí ele vai deixar aquela pele bem acetinada, sabe? Ele é maravilhoso nesse sentido. Então, ó, vou pegar aqui esse iluminador e aplicar do lado de cá, ó, assim. Tá vendo que ele tem um brilhinho mais sutil? Ó, ele tem um glow, mas é mais sutil, gente, ó. E agora do lado de cá, a gente vai fazer um negócio. Primeiro, você pode ou umedecer a sua pele toda, ou vir umedecendo o pincel, ó. Umedecer um pouquinho o pincel, pego o iluminador e vou, ó, aplicar ponto. Olha isso, a diferença que já dá. Vocês viram, ó? Pontualmente, com a mão bem leve, nos pontinhos onde eu quero que ele brilhe. Eu umedeci um lado do pincel, ó. Bem pouquinho, gente, não é muito não. Daí eu viro o pincel e vou polindo pra não ficar com marcação, tá? Ó. Olha só a diferença que dá de estourinho desse lado e do lado de cá, ó. Tá vendo que aqui, ó, parece que tá só mais um glow. Aqui já tem um estourinho maior. Conseguem perceber a diferença? Então, na hora de você aplicar esse iluminador, dá uma leve umedecida no pincel. Não é encharcar o pincel, tá, gente? Senão você pode manchar a sua pele. Dá uma leve umedecida no pincel, aplica pontualmente e vai esfumando pedacinho por pedacinho, com a mão bem levinha. Olha aqui como a gente tem um glow mais intenso e aqui um glow bem mais discreto. E assim, ó, meio de um jeito de um lado, do outro lado de outro jeito, né, com a cara mais branca, mas é desse jeito que eu vou finalizar o vídeo pra vocês, com essas diquinhas e truques de como melhorar, de como usar produtos que você tem e você não se adapta tanto, ou enfim, tem algum probleminha pra usar eles. E eu quero que vocês me contem aqui embaixo no comentário se essas dicas foram úteis pra vocês, e também não esquece de ir lá no vídeo das meninas que tá aqui no box de informações, conferir o que elas falaram, quais são as dicas e truques delas, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!